Olá, meus queridinhos do 7º ano vermelho, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Foi pedido para nós complementarmos, os PETs com o nosso livro didático. A gente dá sequência no nosso livro didático que estava lá paradinho. Então, para fazer a atividade que eu vou propor para vocês no livro, nós vamos revisar essa matéria aqui, que está no capítulo 4, comparação de números inteiros, está na página 41. Comparar é o mesmo que falar quem é maior ou quem é menor. No primeiro caso aqui, nós temos mais 4 e 0, certo? Então, olhe bem, o 0, ele é menor do que qualquer número positivo. Então, qualquer número positivo é maior que 0. Lembra que eu ensinei? Quem é maior ganha 2 pontos. Quem é menor ganha 1 ponto só. E aí a gente une os pontos e vai ficar assim. Esse aqui é o símbolo maior que. Então eu leio assim, mais 4 maior que 0. Tudo bem? Agora aqui nós temos o 0, só que comparando com um número negativo. O 0, ele é maior do que qualquer número negativo. Então, como o 0 é maior, ele vai ganhar também 2 pontos. E o menos 3, como é menor, vai ganhar 1 só. Unindo os pontos, ficará 5. E eu leio 0 maior que menos 3. Então, o 0 é maior do que qualquer número negativo. Lembre-se, é melhor não ter nada do que dever. Agora, olha aqui, esses dois aqui, Se eu devo 1 e devo 4, é melhor dever 1 do que dever 4. Então, 2 pontos aqui e 1 aqui. Cuidado com os números negativos, né? Se fossem positivos, seria o 4 maior, mas como são negativos, a gente pode pensar também na questão de temperaturas, Onde eu tenho uma temperatura de menos 1 e uma temperatura de menos 4, a temperatura de menos 1 é mais alta. Agora aqui, falando em temperatura, tem esses dois aqui com os símbolos de temperatura. Eu leio graus Celsius, né? A gente sabe que isso aqui é de temperatura. Então, se uma cidade a temperatura é de 5 graus Celsius e na outra de menos 10 graus Celsius, aonde é positivo é maior do que aonde for negativo. Agora, se eu tenho uma temperatura de 0 graus e uma temperatura de 10 graus, é maior aonde está de 10. Observe aqui que não trouxe sinal. O número, quando não traz sinal, ele é um número positivo. Agora, nós temos duas temperaturas negativas, abaixo de 0. Uma temperatura de menos 5 e de menos 15, o menos 15 está mais frio, está mais baixo, é menor. Ou então você lembra lá, mesmo que seja temperatura, é melhor dever 5 do que dever 15. Então, menos 5 é maior do que menos 15, certinho? Então, só para relembrar aí a questão dos números inteiros, comparação de números inteiros. Você pode também lembrar da reta numérica. Quanto mais para a direita, o número é maior. Quanto mais para a direita, o número é maior. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, menos 1 e menos 2, qual é o maior? Menos 1 é maior do que menos 2. Quanto mais à direita, o número é maior. Tá entendido? Agora vai ficar aí de atividade para vocês na página 43, os números de 1 ao 6. Vocês vão copiar e responder, ok? Agora eu vou explicar para vocês os exemplos que estão lá na página 47. Pega o seu livro lá para acompanhar comigo. Então tá assim, Jonas entrou no elevador no andar térreo. Nós sabemos que o andar térreo é representado pelo número 0, Desceu inicialmente 2 andares. Então, o João entrou no elevador no andar térreo. E aí, ele desceu. Então, ele estava aqui no térreo e desceu 2 andares.
e em seguida subiu 6. Então, o João parou aqui primeiro e agora ele vai subir 6 andares. Para ele subir 6 andares, ele está no menos 2. Quando ele vai subir, só de chegar aqui no térreo, ele já subiu quantos? 2 andares. Então, ele vai subir 6 andares. Então, já subiu 2, vai subir 3, 4, 5, 6. Então, ele estava aqui, né? E subiu, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Em qual andar que ele parou? O térreo também é representado por 0. Então, 0, esse aqui é o 0, aqui é o mais 1. E aqui o mais 2, mais 3, mais 4. Então, eu posso dizer que o João parou no 4º andar. Um jeito de eu representar isso matematicamente é fazendo uma adição de números inteiros. Estava no menos 2 e ele subiu 6 andares. Então, aqui vai ficar menos 2. Lembra, quando tem um sinal de mais antes de um parênteses, isso não altera. A minha preocupação é quando esse sinal aqui for menos. Quando ele for mais, ele não vai alterar. Eu posso copiar, retirar o que está dentro do parênteses, eliminando o parênteses e esse sinal de mais, certo? Então, eu vou copiar o mais 6. E aí, eu vou fazer o cálculo. Menos eu devo. Então, eu devo 2, mas eu tenho 6. Se eu tenho 6 e devo 2, eu vou ter 4. Isso quer dizer que o João parou no 4º andar. Nós temos ainda nessa mesma página um outro exemplo, o exemplo de número 2. No exemplo de número 2 tem assim, ó. A turma de um acampamento andou 6 quilômetros a oeste e em uma trilha e voltou 1 quilômetro para leste para pegar uma bússola, esquecida em uma área de descanso. Qual é a posição dessa turma em relação ao início da caminhada? Então, nós vamos ver. Primeiro, ele andou 6 quilômetros a oeste. Oeste e leste. Se formos lembrar da reta numérica, oeste está à esquerda, então negativo. Leste está à direita, então positivo. 6 quilômetros, então menos 6 porque é oeste, certo? Do mesmo jeito que norte para cima e sul para baixo, o sul será representado como negativo. Então, mais 1 para leste, mais 1. Então, vai ficar menos 6. De novo, o sinal que está antes do parênteses é mais. Então, eu vou copiar o que está dentro do parênteses, igual está aqui, ó. Eu vou eliminar esse parênteses e esse mais. Eu vou copiar o que está dentro do parênteses. Mais 1. Agora, vamos pensar? Eu devo 6 e tenho 1. Se eu devo 6 e tenho 1, eu estou devendo 5. Então, a resposta aí é menos 5, ou 5 para o leste. Agora vamos ver algumas propriedades dos números inteiros. A primeira propriedade fala que quando você soma dois números inteiros, por exemplo, aqui, quando eu somo dois números inteiros, a resposta será também um número inteiro. Então, a soma de dois números inteiros é sempre um número inteiro. Uma outra propriedade, que é a propriedade comutativa, ela fala que a gente pode trocar as parcelas de lugar que não vai alterar o resultado, né? Então, aqui a parcela, vou trocar as parcelas de lugar, certo? Então, vai ficar menos 3 mais 2. Quem deve 3 e tem 2, deve 1. Observe que o resultado é o mesmo. Então, essa propriedade de trocar as parcelas de lugar e o resultado continuar sendo o mesmo, chama propriedade comutativa, certo? Nós temos, então, uma outra propriedade que é chamada de associativa.
Quando eu tenho uma adição com 3 ou mais termos, eu posso associar de forma diferente e o resultado vai ser o mesmo. Associar é juntar. Por exemplo, eu associo as duas primeiras. Quem deve 3 e tem 2, deve 1. E vou copiar o restante, mais, menos 1. Quem deve 1 e deve 1, deve 2. Então, aqui nós temos o resultado. Se eu pegar essa mesma expressão, a mesma expressão, menos 3, na mesma ordem que apareceu, e eu associar, juntar de forma diferente, agora eu juntei, vou juntar primeiro as duas últimas. Quem tem 2 e deve 1, tem 1. Quem deve 3 e tem 1, deve 2. Observe aqui que o resultado é o mesmo. Essa propriedade de juntar, ela está na mesma ordem. O que troca a ordem é propriedade comutativa. Aqui, ó, usou a propriedade comutativa. Aqui a propriedade já é associativa. E nós ainda temos a propriedade do elemento neutro. Por exemplo, menos 5 mais 5. Olha, menos 5 e mais 5 são números opostos. E nós já vimos em sala de aula que a soma de opostos é sempre 0. Então, a soma de opostos é sempre 0. Mais uma propriedade aí dos números inteiros. Notação simplificada é essa parte aqui, ó. Quando eu elimino os parênteses e esse sinal do meio. Isso aqui é uma notação simplificada. Olha aqui, um outro exemplo de notação simplificada. Quando eu tenho menos 7, mais 2, mais menos 5. Para escrever a notação simplificada, é só escrever sem esses parênteses, sem esse sinal de mais aqui, ó. Eu vou copiar só o que está dentro do parênteses. Então, ficará menos 7, só o que está dentro do parênteses, ó. Mais 2 e menos 5. Essa forma aqui é a notação simplificada. Então, tá aqui um resuminho, né? Quando troca de lugar e não altera o resultado, ó, comutativa. Quando não trocou de lugar, mas associou, agrupou de forma diferente, chama associativa. E a soma de números opostos é sempre 0, é do elemento oposto. E esse aqui que eu fiz aqui foi a sua forma simplificada, tá bom? Agora, vai ficar para vocês resolverem aí, na página 46, do número 1 ao 4. Página 46, do número 1, os números 1 ao 4. Nós vamos copiar e responder. E para fechar aí a semana, nós vamos fazer na página 57, os números 1 ao 6, nós vamos copiar apenas o 1, o 2 e o 3. Olha, mais uma passada aqui, né, porque são matérias que nós já vimos, sobre a subtração de números inteiros. Subtração, nós sabemos que é a continha de menos, né? A variação de temperatura. Para você achar uma variação de temperatura, você vai pegar a temperatura máxima menos a temperatura mínima. Vamos ver um exemplo. Vamos supor que na cidade de Ipanema, em janeiro, a temperatura ao meio-dia era de 40 graus. E quando foi às 6 da tarde, a temperatura era de 35 graus. Então, eu vou pegar a temperatura maior
menos a temperatura menor. Então, eu vou achar 5 graus Celsius. Essa foi a minha variação de temperatura. A temperatura variou, esse número, certo? Nós sabemos também que subtração, por exemplo, -1 menos -8. Subtrair é o mesmo que achar o oposto do aqui da frente, né? Então, lembra que quando o sinalzinho era de mais, eu não precisava me preocupar. Eu podia eliminar esse parênteses, copiar só o que estava dentro. Agora, como o sinal que está antes é de menos, a minha atenção tem que ser redobrada. Eu estou querendo o oposto do que está aqui na frente. Então, o oposto de -8 é mais 8. Então, agora sim, eu eliminei o parênteses, o sinal do meio. Então, o oposto, quando tiver esse menos aqui, ó, ele tá querendo o oposto. Agora sim, quem deve 1 e tem 8, tem 7. Então, aquele sinal de menos aqui tá querendo o oposto do que tá dentro do parênteses aqui da frente. E aqui eu tenho novamente a notação simplificada, né? Essa forma aqui de baixo é a notação simplificada. Agora, olha aqui, na página 55 tem a adição algébrica. Meninos, a tia tá explicando assim com menos exemplos, porque isso aí é matéria que nós já vimos, já até fizemos exercício, é só para dar sequência mesmo. Então, a adição algébrica, apesar do nome adição, quando for de mais ou de menos, adição ou subtração, recebe o nome de adição algébrica, tá? Então, você não fica achando que a adição algébrica vai ser só com mais, não, pode ter menos também. Então, nós temos aqui 3 exemplos, olha, o exemplo número 1, 2 e 3, que nós vamos resolver juntos. O primeiro aqui, nós temos uma adição algébrica com mais e menos. Então, eu gosto de fazer da seguinte forma, eu gosto de começar pelos positivos e eu pego todos os positivos e somo. No caso aqui são esses dois. Então, eu penso, quem tem 40 tem 21, tem 61. Lembrando que esse sinal de positivo aqui pode ou não aparecer. Agora, os negativos, eu vou somar os negativos também. Então, olha, quem deve 17 e deve 33, eu gosto de pegar esse final 7 com esse final 3, porque 7 e 3 é 10. Então, ó, quem deve 17 e deve 33, deve 50. Quem deve 50 e deve 16, deve 66. E quem tem 61 e deve 66, deve 5. Agora, o outro exemplo, nós temos parênteses. Nós temos que tomar o cuidado, porque antes desse parênteses tem um sinal de mais. Quando tem um sinal de mais, eu copio o que está dentro do parênteses igualzinho. Então, olha como é que fica, ó. 20, eu não vou copiar esse mais e não vou copiar o parênteses, eu vou copiar o que está dentro do parênteses. Então, menos 9 mais 12. Agora, antes desse parênteses, o sinal é de quê? De menos. Quando o sinal é de menos, é para trocar, é para fazer o oposto de todos os que estão aqui dentro. Não é só um, não. Igual aconteceu aqui em cima, não. Ó. Quantos tiverem dentro do parênteses? Se antes desse parênteses tiver um sinal de menos, eu vou trocar o sinal de todos que está dentro. Não trocar, é fazer o oposto. Então, o oposto de menos 15, mais 15. O oposto de mais 20, menos 20. Então, agora eu tenho uma expressão, eu tenho uma adição algébrica parecida com essa de cima, sem parênteses. Então, agora eu vou pegar só os positivos, ó. Antes eu observei aqui, ó, que eu tenho 2 opostos, tá vendo? Esse não tem sinal, ele é positivo. Então, mais 20 menos 20 são números opostos e a soma de opostos é sempre 0. Então, agora eu tenho de positivo 12 e 15. Quem tem 12 e tem 15 tem 27. E deve só 9. Quem tem 27 e deve 9
Tem. Tem 18. Certinho? Agora nós vamos numa expressão, olha aqui, essa aqui, ó, essa adição algébrica. Tem parênteses, tem colchete, tem chave. Nós já aprendemos, né, em anos anteriores, que a gente deve começar eliminando quem? Os parênteses. Então, nós vamos repetir tudo até chegar no parênteses. Então, nós vamos repetir, ó. Chegou no parênteses. Antes do parênteses, eu tenho um sinal de quê? De menos. Então, eu vou copiar o que está dentro do parênteses com o sinal trocado. Ao invés de menos 12, mais 12. Ao invés de menos 10, em vez de mais 10, menos 10. E o parênteses? Não vou copiar mais. E o sinal de menos? Também não. Esse sinal de menos está aqui para sinalizar que eu vou fazer o oposto do que está dentro do parênteses. Então, vai ficar mais 12, menos 10. Pronto, não tem parênteses mais. Vou repetir o menos 3, o colchete e a chave. Pronto, não tem parênteses mais. Agora, quem que eu resolvo primeiro? O colchete. Então, vai ficar 2, menos, chave, menos 11, mais. Chegou no colchete. Que sinal que está antes do colchete? Mais. Como é mais, eu vou copiar o que está dentro do parênteses igual está. Então, aqui, ó, não tem sinal, é mais. Então, mais 17. Esse mais nem esse aqui, não. Esse mais é o que está aqui, que não apareceu. Mais 12, copiar igual está, porque o sinal que está antes é mais. Menos 10, menos 3. Fechou colchete, fechou chave. Agora, não tem parênteses, não tem colchete. Colchete aqui não podia ter, ó. Acabou o colchete. Não tem colchete. Tem chave. Que sinal que tá antes da chave? O menos. Quando é menos, sinaliza que vai trocar todos esses sinais aqui, ó. Porque eu tô querendo o oposto de todos eles. Então, vai ficar, ó, 2. Ao invés de menos 11, mais 11. Ao invés de mais 17, menos 17. Menos 12. Mais 10. E mais 3. Pronto, eu tenho uma expressão igual àquela do começo. Vamos observar se tem algum número oposto. Não tem número oposto. Não tem número oposto. Tem um escondido aqui, ó. Que quem tem 10 e tem 2, tem 12. E deve 2. Olha aqui o que eu posso fazer para melhorar o meu cálculo. Se você não fizer assim, fizer os cálculos, vai dar certo do mesmo jeito. Aqui é só para facilitar mesmo. Então, agora eu vou pegar os positivos, ó. Eu tenho esse de positivo e tenho esse de positivo. Quem tem 11 e tem 3, tem 14. Negativo, eu só tenho 17. Quem tem 14 e deve 17, deve 3. E aí, fechou. Fechou aí os exemplos. Agora, vocês vão fazer aqueles exercícios que eu pedi que vocês fizessem. E qualquer dúvida é só você voltar o vídeo, né? Então, um beijinho e fiquem com Deus.